Nós vamos, então, elevando os nossos pensamentos ao alto, para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Tá ok, meus irmãos? Vamos lá? Graças a Deus, obrigada. Muito obrigada, mestre querido, mestre dos mestres, por essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para estudarmos, meditarmos e, principalmente, buscarmos colocar em prática seus preciosos ensinamentos. Gratidão enorme aos guias e mentores amigos que nos assistem, mas, sobretudo, meus irmãos, gratidão nós damos ao nosso Pai Maior por nos permitir essa oportunidade. Assim, nós, dos dois lados da vida, do fundo dos nossos corações, agradecemos ao nosso Pai Maior, ao tempo que lhe pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, meus irmãos, nós daremos prosseguimento ao estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, e nós estamos no subtítulo Os Bons Espíritos. Então, iniciando esse subtítulo com o item 4, que é toda uma orientação feita por Allan Kardec. Tá ok? Vamos à leitura, então, meus irmãos. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Vamos dar uma paradinha para refletirmos sobre isso? Então, Kardec estabelece uma conexão direta entre o conhecimento intelectual da doutrina e a vivência prática do amor, definindo o verdadeiro espírita pela sua conduta moral, igualando-o ao verdadeiro cristão. Assim, meus irmãos, vamos entender, essa afirmativa de que a doutrina espírita não cria novas leis morais, mas revela o sentido lógico e prático dos ensinamentos de Jesus. Ela oferece uma fé sólida e fundamentada na compreensão da imortalidade e causa e efeito, auxiliando os duvidosos na prática do bem. Portanto, ela não substitui a moral cristã, a torna compreensível e aplicável ao cotidiano, facilitando sua prática. Através de quê, meus irmãos? Da fé raciocinada, ela explica o porquê dos sofrimentos e o futuro da alma, transformando a fé cega em uma fé sólida e esclarecida. Serve como ferramenta para aqueles que duvidam da justiça divina ou da sobrevivência da alma. Vamos prosseguir a leitura, meus irmãos. Mas muitos daqueles que creem nos fatos
das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se prende isso? A falta da precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. O que Kardec quer dizer com isso? Ele aponta que é fácil acreditar na parte fenomênica, não é? Nas mesas girantes, na mediunidade, nas comunicações e fatos espíritas. No entanto, entender que esses fatos provam a imortalidade, a reencarnação e a lei de causa e efeito, quer dizer, o alcance moral, é diferente. Muitos ficam apenas no fenômeno, ou, se as compreendem, não aplicam a si mesmos. Este é o cerne do espírita imperfeito. A pessoa entende a teoria, sabe que a caridade é importante, mas não transforma suas próprias atitudes, mantendo o egoísmo e o orgulho. Kardec afirma que a doutrina espírita é acessível a todos, não é? Nenhum segredo oculto ao vulgo tem nela, não é? Portanto, ela não é uma sociedade iniciática ou oculta. Só uns poucos sabem, conhecem com profundidade o seu teor. A falta de transformação moral, portanto, não é culpa da doutrina, mas da falta de vontade própria em praticar o amor e a caridade. O Espiritismo exige, meus irmãos, transformação moral. O espírito imperfeito é aquele que para no caminho, muitas vezes se contentando com o conhecimento teórico ou com a companhia de outros com as mesmas fraquezas, adiando sua reforma íntima. Já o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as suas más inclinações. Vamos, então, prosseguir com a leitura do texto de Kardec. É preciso, pois, compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, porque se veem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a aprendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Então, Kardec aqui está explicando que a compreensão profunda do espiritismo não depende de inteligência superior, mas sim da maturidade do senso moral do espírito encarnado. Assim, ele diferencia dois aspectos do espiritismo, não é? A parte material,
que são os fenômenos, as manifestações físicas, como já dissemos, as mesas girantes, os raps, né, ou pancadas, ruídos, que exigem apenas o que? Olhos para observar, ouvidos para ouvir, né? Muitas pessoas inteligentes veem esses fenômenos, mas não os compreendem moralmente. A parte essencial, aquela que é o senso moral e a sensibilidade do espiritismo, são as suas consequências morais, a imortalidade, a reencarnação, a caridade. Isso exige sensibilidade e maturidade espiritual para se esforçar neste com esses instrumentos para o próprio aprimoramento moral. O que é, então, maturidade do senso moral? É o resultado da evolução do espírito ao longo de várias encarnações, independente de sua idade atual ou nível de escolaridade. Uma pessoa simples pode ter mais maturidade moral que um sábio. Temos um exemplo maior que o nosso querido Chico, que ele só tinha o curso primário antigo, não é? E olha que catedrático nesse senso moral foi Chico para todos nós, nos deixando preciosíssimos ensinamentos, pois o espírito, nessa condição, já viveu experiências que o fizeram vibrar com o amor e a verdade, entendeu? É um médium natural, é aquele que já desenvolveu o seu aperfeiçoamento em outras encarnações pretéritas. Em algumas pessoas, então, os laços materiais, laços da matéria, são tão fortes, meus irmãos, que o espírito ainda está muito apegado às coisas da terra. Essa névoa que o envolve impede que ele tenha a visão do infinito, né? Ou seja, a compreensão real da vida espiritual, da imortalidade da alma. Assim, passamos a entender por que o espiritismo é bem aceito por uns e não por outros. Quem já atingiu um certo grau de maturidade, aquele espírito encarnado que tem sensibilidade, como diz Kardec, é aquele que compreende e aceita os princípios morais do espiritismo rapidamente, muitas vezes ainda jovens, enquanto outros, mesmo com notória capacidade intelectual, não os compreendem. Em suma, a compreensão da doutrina espírita é uma questão de coração e evolução moral, não de inteligência acadêmica. Agora, meus queridos irmãos, eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai aprofundar esse entendimento com uma leitura do livro Vivendo o Evangelho, volume 2. Muita paz para vocês. A palavra é sua, querida irmãzinha. Olá a todos vocês, gratidão Norminha. Então vamos para ilustrar essa lição do Evangelho de hoje, ouvir e comentar um pouco sobre as colocações de André Luiz na lição 219, que se refere ao capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo atolava-se na incredulidade, tripudiando sobre a ideia de Deus. Entretanto, Kardec, nas páginas de O Livro dos Espíritos, descortinou os horizontes da imortalidade e assentou os fundamentos da fé raciocinada. O mundo afundava-se na superstição, cultivando situações supostamente sobrenaturais. Contudo, Kardec, nas considerações de O Livro dos Médiuns,
desvendou a dimensão espiritual da vida e explicou o fenômeno mediúnico. O mundo mergulhava no desespero, olvidando o amor e a caridade. No entanto, Kardec, nas dissertações do Evangelho segundo o Espiritismo, reafirmou o ensino moral do Cristo e trouxe de volta a Boa Nova em sua pureza primitiva. O mundo escravizava-se à intolerância religiosa, temendo o destino após a morte. Todavia, Kardec, na discussão lúcida de O Céu e o Inferno, contestou as penas eternas, expôs a justiça divina e exaltou a misericórdia do Pai. O mundo perdia-se no labirinto das interpretações teológicas, enredando-se na trama dos dogmas rígidos. Mas Kardec, nos capítulos de A Gênese, discorreu com simplicidade e clareza sobre a origem da terra e do homem, do bem e do mal, e interpretou, à luz da razão, os milagres e as predições de Jesus. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec revolucionou o conhecimento humano, convocando a ciência e a filosofia a experimentar e pensar no mais além. Enderecemos, pois, ao valoroso missionário de Lyon nossa mais profunda gratidão pelo bem que semeou em nosso caminho, abrindo-nos o coração para a fé inabalável na vida futura e dando-nos a certeza de que o sofrimento de hoje é o prenúncio de felicidade no amanhã. Bem, amigos, essa lição, uma homenagem de André Luiz para Allan Kardec. E vamos recordar um pouquinho o século XIX, né? O mundo atolado na incredulidade, zombando da ideia de Deus, né? E Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a data do seu lançamento, trouxe os horizontes da imortalidade e os fundamentos da fé raciocinada. É importante nós comentarmos aqui que, confirmando essa colocação do espírito André Luiz, né, nós vamos ver lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os espíritos da codificação respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. E o que o Livro dos Espíritos veio trazer para nós? Descortinar os horizontes da imortalidade, quer dizer, mostrar que todos nós temos alma e que nossa alma é imortal. Ela continua o seu progresso no mundo espiritual após a morte do corpo físico. E os fundamentos da fé raciocinada. O que quer dizer fé raciocinada? É aquela fé que crê, que acredita, mas sabendo o porquê. Né? Então, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a parte filosófica do Espiritismo. A parte que nos mostra que é Deus, né? Quais são os atributos de Deus, né? A criação divina, nos fala de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, nos fala de vários mundos habitados, né? E, principalmente, nos lembra, na questão 13, entre os atributos de Deus, as qualidades de Deus, que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso.
Então, nesse tempo em que nós estamos alcançando o ápice da transição planetária, interrompamos nossos pensamentos infelizes e recordemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus não nos abandona. Não caiamos naquele equívoco de querermos ressuscitar o Deus de Moisés, o Deus cruel, o Deus que castiga, o Deus que pune. Não. A prova do amor de Deus por nós está na reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita, ou a pluralidade das existências. Então, nós nascemos, crescemos, morremos e renascemos outra vez. Quantas vezes forem necessárias para que nós alcancemos a perfeição. E aí, depois, André Luiz aborda a questão da superstição, daquilo que era considerado milagre, daquilo que era considerado sobrenatural, aquilo que naturalmente as pessoas não tinham uma explicação lógica, racional sobre o fato ou o fenômeno observado, né? E Kardec, então, nos coloca o livro dos médiuns, que desvenda em detalhes a dimensão espiritual da vida e explica o fenômeno mediúnico, explica o intercâmbio, o contato entre o mundo físico dos encarnados e o mundo espiritual. Mas, século XIX, chegando ao final, o mundo mergulhava no desespero. Inclusive, foi um período, um pouco antes até da publicação do Livro dos Espíritos, um período em que houve muitos suicídios na Europa, estimulados não só pelo materialismo, pela descrença, pela depressão, pelo desespero, que naquela época não se falava em depressão, né? O nome era melancolia. Então, Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele reafirma o ensino moral do Cristo e traz de volta o seu evangelho de amor na pureza primitiva. Aí vai chegando o final do século XIX e surge a intolerância religiosa, o medo do destino após a morte. E Kardec nos brinda com o livro O Céu e o Inferno, onde ele contesta, ele discute as penas eternas, fala sobre a justiça divina e eleva, exalta a misericórdia do Pai. Então, desmistifica a ideia de um lugar específico, né, para o inferno, para o purgatório, para o céu, dizendo-nos que céu, inferno, purgatório estão dentro de nós, né? E aí, enquanto a ciência dava os seus avanços, né, as interpretações teológicas eram conflitantes, com dogmas rígidos. Kardec, nos capítulos da Gênese, fala sobre a origem da terra e do homem, do bem e do mal, e interpreta, fala sobre os milagres, né, as curas de Jesus e as predições de Jesus. Então, é uma obra que nós precisamos também estudá-la, assim como o céu e o inferno, né? Porque, basicamente, as pessoas, o livro mais lido é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas, nas outras obras que compõem o Pentateuco kardeciano, ou então a base doutrinária do Espiritismo, nós temos muito que aprender, porque Kardec vai convocar a ciência e a filosofia a pensar no mais além, né?
E André Luiz termina a sua mensagem, essa lição, convidando-nos a manifestar ou endereçar a nossa profunda gratidão a Allan Kardec pelo bem que ele semeou em nossa caminhada evolutiva, trazendo-nos a fé inabalável na vida futura e nos consolando, que o Espiritismo é, acima de tudo, o consolador prometido, de que o sofrimento de hoje é o prenúncio da felicidade no amanhã. Grande abraço a todos. E agora nós vamos pedir a magnetização da água. Vamos lá? Com pensamento em Deus, em Jesus, nós vamos pedir, Senhor, nesse instante, que sejam colocadas nas águas expostas os medicamentos necessários para cada um daquele que vai bebê-la. Medicamentos para fortalecer, harmonizar a saúde física, psíquica, emocional e espiritual, trazendo o fortalecimento da fé, da coragem, do bom ânimo para todos nós que ainda prosseguimos nossa jornada evolutiva aqui na Terra. Jesus, médico de nossas almas, que o seu amor e a sua paz nos tragam os medicamentos de que nós precisamos para o nosso fortalecimento, a nossa paz. Que assim seja. E assim, amigos, nós vamos caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Agradecendo a todos internautas, ouvintes, aos encarnados e desencarnados que estão conosco, a direção espiritual do nosso Evangelho no Lar online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E rogando a Deus e a Jesus a misericórdia e o amparo em favor do planeta Terra, da paz no mundo, de toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que todos nós possamos nos sentir estimulados e fortalecidos na fé, no bom ânimo, na prática do bem e da caridade, procurando nos recordar dos ensinos de Jesus e, principalmente, de vivenciá-los na prática do amor, no exercício do bem e da caridade, seja em palavras, pensamentos ou atos. Uma semana de muita paz para todos e com a prece que Jesus nos ensinou, nós louvamos, agradecemos e pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal, que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e até o próximo encontro, se Deus o quiser.